Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Ingrid Bart e hoje vamos falar sobre exploração sexual contra crianças e adolescentes. E para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidadas no programa de hoje. Começo as apresentações com a vereadora Thaís Ferreira, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal. Seja bem-vinda, vereadora. Muito obrigada. Eu recebo também Érica Arruda, coordenadora-geral dos Conselhos Tutelares e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria Municipal de Assistência Social. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada. Recebemos também Caroline Guedes, gestora do Eixo de Educação de Equidade de Gênero da Secretaria Municipal de Educação do Rio. Seja bem-vinda, Caroline. Obrigada, boa tarde. O abuso e a exploração sexual são formas silenciosas e cruéis de violência contra crianças e adolescentes. Geralmente são praticados por pessoas da confiança da vítima, o que torna o problema ainda mais complexo e velado. Vamos assistir uma reportagem sobre o assunto. Infelizmente, a violência sexual contra crianças e adolescentes ainda é uma realidade no nosso país. A pandemia aumentou em 50% o número de denúncias em relação a esse tipo de violência. Para se ter ideia, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu só no ano passado 1.845 denúncias contra crianças entre 0 e 9 anos. O equivalente a uma notificação a cada 5 horas. Desse total, cerca de 480 foram relacionadas à violência sexual. Muitos dos casos de abuso acontecem dentro de casa. O ECA assinala que é crime submeter a criança ou adolescente à exploração sexual, com reclusão de 4 a 10 anos. Qualquer caso desse tipo de exploração pode ser denunciado ao serviço Disque 100. Bem, vereadora, eu começo a nossa conversa com a senhora, que é presidente da Comissão da Criança e do Adolescente aqui na Câmara Municipal. A responsabilidade é grande, né, vereadora? Fala pra gente um pouco sobre o trabalho que é desenvolvido pela comissão. É uma grande responsabilidade, um problema urgente que precisa ser tratado com prioridade absoluta, já que os casos de abuso e exploração que acontecem na infância não ficam só na infância. Então, a nossa responsabilidade maior tem sido acolher e encaminhar devidamente os casos que chegam até a nossa comissão em forma de denúncias, dar pareceres também muito importantes aos projetos que tramitam na casa, que tratam desse tema, ou até mesmo incluir emendas nesses projetos para que eles considerem também o enfrentamento e principalmente a prevenção desses crimes, para que não alcancem as crianças, além de estarmos propondo, novas políticas e fiscalizando as políticas já existentes. Agora, Érica, explica pra gente qual é o trabalho de vocês do Conselho Tutelar. Quando vocês são acionados, qual a conduta? Então, eu hoje sou coordenadora geral de Direitos e Conselhos e sou ex-conselheira tutelar. Aqui na Secretaria Municipal de Assistência Social, eu tenho aqui como atribuição fazer a gestão administrativa, não só dos órgãos de controle social, a qual o CMDCA se inclui, hoje sou vice-presidente, na cadeira da Secretaria Municipal de Assistência Social. Até semana passada eu era presidente, mas nós tivemos uma transição, uma eleição da sociedade civil, e também faço a gestão administrativa dos conselhos tutelares e, como ex-conselheira tutelar, sei da importância desse lugar. Porque, na verdade, é no Conselho Tutelar onde essas demandas chegam na sua maioria. Uma das portas de entrada das denúncias de violência contra crianças e adolescentes, além, a gente sabe, dos canais de denúncia que existem, o Disque 100 do governo federal, até mesmo aqui do Rio de Janeiro, o Disque Denúncia, enfim, outros canais que existem. O Conselho Tutelar é uma das principais portas de entrada dessas denúncias quando ocorre violência contra criança e adolescente, especialmente a exploração e a violência sexual. Caroline, as escolas realizam algum tipo de trabalho para tentar identificar quando as crianças e adolescentes estão sendo vítimas de algum tipo de violência? Eu quero te perguntar o seguinte: vocês dão algum tipo de orientação para os professores e para os funcionários da rede municipal de ensino? Olha, Ingrid, as escolas é onde as crianças passam a maior parte do seu tempo, ou boa parte. E aí, hei de concordar com a Érica que o Conselho Tutelar também é um grande parceiro das escolas.
A gente treina os nossos professores por meio do Programa Saúde Escola e por meio do NIAP, que é um núcleo interdisciplinar de apoio às unidades escolares, para que esses professores consigam identificar sinais que são comuns nas crianças que estão sofrendo violência sexual. Elas geralmente ficam mais agressivas, mais quietas, mais envergonhadas. Os professores são treinados, não só os professores, como todo o corpo que está dentro da escola, né? Como diretores, apoios, agentes escolares, diretores, e geralmente a gente encaminha uma denúncia anônima, a gente preenche uma ficha de suspeita de abuso ou de abuso confirmado, porque é importante dizer que a escola também é um lugar de confiança dessas crianças, né? É um lugar de segurança. Então, muitas vezes eles vêm num professor mais próximo, uma pessoa com quem eles podem contar e não serem expostos. A gente dá o devido apoio à vítima, ao professor e também a essa família. Vereadora, assusta ver esses dados da Secretaria Municipal de Saúde que mostram que o maior número de crianças notificadas tem entre 1 e 4 anos de idade e que a maioria, né, grande parte desses casos acontecem na própria casa? Olha, mais do que assusta, eu acho que traz um dado que não é só das evidências de políticas públicas, das evidências das secretarias que conseguem colher, mas é um dado importante sobre o quanto que nós todos, né, enquanto sociedade, devemos nos movimentar para garantir a proteção de todo e qualquer direito da criança. A criança deve ter o direito de desenvolver sua sexualidade de forma segura desde o momento em que ela nasce e perceber que essas violências acontecem na primeira infância, né, e tem aumentado também nesse período, nos 6 primeiros anos de vida da criança, fala para a gente sobre a necessidade de incrementar as ferramentas de combate e prevenção para que todas as crianças possam saber como agir, né, conhecendo o seu próprio corpo, mas que também as famílias façam uma vigilância mais aproximada, porque são as crianças menores que têm maior dificuldade de verbalizar ou de demonstrar da sua forma, né, da forma adequada para a sua faixa etária, que estão passando por alguma violência. Não tão longe, as crianças da segunda infância também passam por isso. Tem um caso que me chocou bastante, muito recente, de uma menina na região norte do nosso país, que com 9 anos de idade teve acesso à internet pela primeira vez e quando ela foi pesquisar sobre o que estava acontecendo no mundo, na vida dela, né, nesse contato com o digital, ela descobriu que há anos ela vinha sendo estuprada pelo seu tio. E a gente precisa parar com esses casos, a gente precisa criar ferramentas mais efetivas nesse combate, nessa prevenção principalmente. Érica, eu pergunto para você então, né? Porque esses dados são bastante preocupantes e esses números mostram que a violência e a exploração se estende por toda a cidade. Eu te pergunto, o que está acontecendo e o que precisa ser feito para que isso acabe de vez? Bom, esses dados, eles são dados que não são de hoje, né? Eu também, assim como gestora, eu também sou pesquisadora, professora universitária, e já venho trabalhando um pouco nessa questão, né, voltada para criança e adolescente. Os dados do Unicef apontam que 70% das violências contra criança e adolescente são domésticas. Isso é um dado muito relevante, né? Especialmente porque estamos vivendo agora um momento pós-pandemia. E durante a pandemia, nós vivemos aquele fenômeno que na academia a gente chama da pandemia dentro da pandemia. A violência contra a criança, o adolescente e a mulher cresceu muito durante o período pandêmico, né? Nós vivemos não só uma crise sanitária, mas também uma crise econômica, social, enfim. E dentro dessa crise, esses casos aumentaram e muito. É claro que a gente precisa entender que vivemos dentro de uma sociedade que tem uma cultura favorável à violência. O Brasil é um país muito violento, e não sou eu que digo isso, né? São os dados, são as informações, existem inclusive dados internacionais que apontam que o Brasil é um país muito violento, é um país muito autoritário, e essas características fazem com que essa violência, ela, de alguma forma, ainda seja naturalizada. E é lutar contra esta naturalização que nós, como Poder Executivo e também como controle social, estamos trabalhando. Eu fui conselheira tutelar, né, durante algum tempo da minha vida aqui no município do Rio. Posso falar aqui de diversos casos que me impactaram muito. E um deles que me impressionou muitíssimo, e a gente está falando aí da primeira infância, foi o caso de uma menina de 1 ano e meio que foi estuprada pelo tio e a mãe, uma adolescente, foi absolutamente culpabilizada pela sua família por ter ido ao conselho tutelar denunciar. Então, é essa culpabilização da população vulnerável, da mulher que é negra, da mãe que é adolescente,
essa mudança de cultura é algo que a gente sabe, né? Não vai mudar da noite para o dia, mas as campanhas de prevenção, as campanhas de conscientização, elas vêm também nessa linha, da gente mudar essa cultura que, infelizmente, ainda permeia muito a nossa sociedade. E estar no lugar do controle social, que hoje eu sou vice-presidente do Conselho da Criança, a vereadora Thaís também é conselheira de Direito do CMDCA Rio, na cadeira que representa o Poder Legislativo, é muito importante para que a gente, junto com o Executivo, com o Legislativo e o controle social, a gente consiga transformar essa cultura, porque transformar essa cultura também é uma forma de transformar essas realidades, mudar esses dados, né, que a gente sabe, né, depende aí de uma série de fatores. Essas mães que são vulnerabilizadas, elas precisam acessar renda, elas precisam, enfim, de uma série de outras políticas em torno delas. E é importante dizer que a criança e a família vulnerabilizada, né, como a gente, por exemplo, lá no CDCA, a gente construiu um plano municipal para combate à exploração, violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Esse plano municipal, ele é muito importante, mas ele vai se transformar numa letra morta se nós não dialogarmos com o plano municipal de educação, com o plano municipal de habitação, com o plano municipal de assistência social, porque a família é uma só, a criança vulnerável é uma só. E se todos esses documentos eles não dialogarem, essa família continua em situação de vulnerabilidade. Portanto, a importância dessa atuação conjunta do Poder Executivo, Legislativo, do controle social e de toda a sociedade, porque a própria Constituição diz, lá no artigo 227, que é dever de todos nós, governo, família e sociedade civil, defender direitos de criança e adolescente. Todos nós temos que meter a colher, sim, para proteger criança e adolescente. Caroline, é um trauma que pode durar a vida inteira? Essa resposta eu te dou além de gestora do eixo de educação e equidade de gênero, eu te dou enquanto uma pessoa que foi vítima da violência sexual enquanto criança, né? Com certeza. A gente tenta silenciar a todo momento, a nossa mente tem mecanismos de apagamento, mas a gente precisa dessa prevenção, da atenção, e a gente precisa sensibilizar a população para que eles entendam que isso é um problema grave e que haja denúncia. E, concomitante, a gente precisa andar com núcleos de apoio psicoemocionais, socioemocionais para essas vítimas dessas violências. Vereadora, na sua opinião, a gente está no caminho certo? Olha, enquanto defensora, né, dos direitos das crianças e dos adolescentes, enquanto também parte do Conselho do CMDCA, enquanto presidenta da Comissão do Direito da Criança e do Adolescente aqui na nossa cidade, eu digo que o caminho certo é o caminho da defesa, mas preciso mais do que estar no caminho, eu preciso vontade de aplicar as certezas que nós já encontramos para esse caminho ser efetivado. A certeza de que toda criança merece estar livre de qualquer violência, que já é garantida, como a Érica falou, pela nossa Constituição. E isso deve ser feito, o caminho deve ser escolhido, né, o caminho de defender crianças com absoluta prioridade, como também está na Constituição. Enquanto não dermos a devida prioridade para esse tema, que é o tema de defender as crianças e todos os seus direitos, deixá-las livres de qualquer violação, é como a Érica falou, todos os apontamentos serão apontamentos mortos, porque o que faz a política viva é, de fato, a gente ver a transformação acontecendo dia após dia na vida das crianças. E, infelizmente, nós temos o agravamento desse tipo de crime, nós temos o agravamento desse tipo de dado, então ainda estamos longe de entrar no caminho que já sabemos que é o correto e que é o melhor. Porém, estamos lutando para que ele aconteça. Obrigada, vereadora. O Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. O Câmara Rio Debate está de volta, hoje falando sobre exploração sexual de crianças e adolescentes. Érica, eu te pergunto por que chegamos a esse número tão alto? O que poderia ter sido feito para evitar esse cenário tão assustador? Fala pra gente. Bom, então, existem uma série de ocorrências causais, se a gente for falar dessa forma, e aí falando um pouco como pesquisadora e como acadêmica, né? Existem uma série de fatores, uma série de questões
que são causas para a situação que a gente vê hoje, né? Estamos, né, como eu já falei, no momento pós-pandêmico, e a pandemia trouxe uma situação de desemprego, uma situação de vulnerabilização maior, especialmente para aquelas famílias em maior situação de pobreza. E o ciclo da violência, na verdade, ele é um ciclo que perpassa, claro, todas as classes sociais, mas ele está muito mais forte nas classes mais vulnerabilizadas. Porque essas pessoas, elas estão, na sua maioria, com falta de vários direitos, né? Então, é uma criança que está sem a vaga na creche, e aí essa mãe, ela não consegue trabalhar, e aí essa mãe, ela está sendo dependente financeiramente daquele possível violador, possível abusador. Então, esse ciclo de violência, ele dificilmente é quebrado quando esse apoio, essa estrutura não é dada a essa família. Então, na minha avaliação, a gente tem uma série de questões. É claro que a gente tem que considerar também que vivemos num país que é um país muito violento, autoritário, machista, hierárquico, e essa característica do nosso país também faz com que essas violências sejam naturalizadas, né? Hoje a gente fala de uma nova infância, né? A minha infância foi diferente da infância dos meus filhos, por exemplo. São crianças muito mais informadas, são crianças que têm muito mais informações, mas, apesar disso, a gente como sociedade, a gente como poder público, eu aqui falo também como sociedade civil, pois sou membro do Conselho de Direitos e gestora na Secretaria Municipal de Assistência Social, a gente precisa entender qual é o nosso papel nesse lugar, qual é o nosso papel nesse cenário, né, de aumento dos casos, especialmente por conta da subnotificação, especialmente, aí eu estou falando já um pouco objetivamente dessas causas, né, da subnotificação, do medo e do temor dessas famílias em fazerem as denúncias. Muitas vezes, aquelas crianças que são violadas, violentadas, elas são crianças que aquela mãe financeiramente depende do agressor. Então, esses são dados que são dados importantes e que a gente, na prática, eu como conselheira tutelar, por exemplo, em quase metade ou mais dos casos que eu fazia o atendimento, existia um caso de violência, né? Quando chegava um caso para mim, por exemplo, de uma menina de 12 anos que não tinha uma certidão de nascimento, tem muito mais coisa por trás daquela certidão de nascimento tardia. Então, nunca é só uma certidão de nascimento. Sempre tem outras violências agregadas a essas famílias. E o medo, claro, né, e a dependência financeira dessas mulheres e dessas mães nesse grande cenário de vulnerabilidade faz com que os casos de efetivação, de chegar até a denúncia, né, porque chegar até o Conselho Tutelar, fazer a denúncia é uma caminhada, né? É preciso coragem, é preciso que essa família ela esteja preparada para fazer essa denúncia. Essa mãe, normalmente é a mãe que faz a denúncia, muitas vezes ela precisa se imbuir também de uma autonomia que às vezes ela não tem, uma autonomia que muitas vezes ela não foi preparada nem levada a ter por conta aí de todas as questões sociais, né, que a gente sabe, culturais, que essas mulheres elas estão inseridas. Então, também é importante essas campanhas que nós estamos fazendo, como Poder Executivo, como Controle Social, essas campanhas de sensibilização da população para denunciar, para ligar ao Disque 100, para procurar o Conselho Tutelar. As denúncias são anônimas, ninguém sabe quem fez a denúncia. Então, fazer a denúncia, dar o primeiro passo é muito importante para que esse ciclo de violência seja rompido. Normalmente, essas histórias vêm de avós, né? Vêm de bisavós. Então, quebrar esse ciclo é algo que não é fácil para essas famílias. Normalmente, elas estão inseridas nesse ciclo há muito tempo. E quebrar esse ciclo também faz parte do nosso dever como poder público, como sociedade civil, de sensibilizar, de informar, de capacitar e levar essas informações a essa população que muitas vezes não sabe o que fazer, não sabe para quem ligar, não sabe o que fazer, não sabe quem procurar. Também é responsabilidade nossa fazer com que esse cenário ele se modifique. Vereadora, alguma coisa que a senhora queira acrescentar mais com relação à fala aqui da Érica?
Olha, eu acho muito importante abordar esse tema da subnotificação. Estima-se que a cada 100 casos, né, de violação sexual contra crianças, apenas 7 sejam notificados. O meu próprio caso, eu fui abusada sexualmente quando eu tinha 6 anos de idade, não foi notificado. Eu apenas consegui lidar com isso através do apoio da minha mãe, do cuidado que ela fazia, uma vigilância muito próxima, mas ainda assim disseram muitas vezes que nunca tirariam a razão de um adulto para colocar numa criança. E é essa cultura que a Érica fala, que é a cultura do machismo, do patriarcalismo também, e a cultura do estupro que nós estamos imersos. Então, muitas pessoas ainda acham que é sobre tutela o corpo da criança. A gente precisa cada vez mais enxergar que nós estamos vivendo uma era que veio através de muita luta, que é a era onde as crianças são sujeitos integrais de direitos e que elas precisam ter seu desenvolvimento de sexualidade preservados e respeitados para que tudo isso seja saudável. As histórias de exceção, de superação, de ressignificação são poucas. Os traumas ficam e muitas pessoas seguem adoecidas na sua vida adulta, seguem incapacitadas na sua vida adulta por não terem tido esses traumas tratados, porque a notificação é uma oportunidade para que as políticas públicas cheguem, para que os direitos cheguem. Então, incentivar de fato a denúncia, incentivar o acesso à informação, incentivar a sensibilização da sociedade e, mais do que isso, a mobilização conjunta da sociedade em prol dessa defesa, em prol do enfrentamento, da prevenção para que essas violências sexuais não aconteçam, é imperativo para o momento em que vivemos. Caroline, em se tratando de adolescente, você tem uma ligação muito forte com eles, né? Inclusive com o projeto Livres para Estudar. Fala um pouquinho para a gente, é um benefício que muda o dia a dia dessas pessoas? Gente, esse é um tema importantíssimo. Recentemente, a gente descobriu que 1 a cada 4 meninas faltam às aulas por não terem acesso a absorventes. Então, a gente criou o projeto Livres para Estudar, porque a gente não quer nenhuma menina a menos em sala de aula somente pelo sexo, né? Por ser do sexo feminino. Então, a gente quer que todas as meninas, assim como os meninos, tenham condições equais de estudo, estejam dentro da escola. A escola é um lugar de segurança alimentar, a escola é um lugar onde elas se sentem protegidas, além da sociabilização, do nicho pedagógico. A gente distribui absorvente para as meninas do 4º ano ao PEJA. Em uma pesquisa recente na Realidade Carioca, a gente descobriu que as meninas não deixam de ir às aulas somente pela ausência de absorventes, mas a menstruação em si, ela é um tabu. Mas a gente conversa muito sobre a menstruação, a gente desfaz esse tabu, a gente tem oficinas sobre pobreza menstrual e dignidade menstrual com essas meninas, para que elas entendam que esse processo é um processo biológico dos corpos delas e um processo absolutamente normal, não uma doença. Vereadora, como traçar políticas públicas que protejam efetivamente essas crianças e adolescentes da exploração sexual? Olha, no caminho do Livres para Estudar, nós temos a sensibilização, na verdade, e o compromisso do governo executivo, né? Precisamos cobrar cada vez mais. Já existia uma lei que garantia a distribuição gratuita, né, de absorventes para as meninas na escola e foi efetivada a partir dessa sensibilização, do comprometimento da própria Secretaria Municipal de Educação. Então, acho que nós, do Legislativo, temos essa capacidade de legislar, né, de criar essas ferramentas legais, mas precisamos desse comprometimento, da vontade política do governo executivo. Nesse sentido, acho que é importante observar que sobre o tema que estamos debatendo, houve o lançamento do Plano Municipal de Enfrentamento às Violências Sexuais. Eu acho que a Érica pode comentar um pouco sobre ele e vai caber ao Legislativo fazer a fiscalização para a efetiva aplicação desse plano, que tem diversas estratégias e eixos importantes, intersetoriais, para garantir que não haja nenhuma violação na cidade do Rio de Janeiro. Sabemos que é um plano de médio e longo prazo, né, para que a gente garanta, de fato, essa seguridade para as crianças, mas é essa efetivação de política pública que a gente precisa ver. E a partir da Câmara também foi criada a comissão especial de acompanhamento desse plano por parte da vereadora Laura Carneiro, a qual eu sou vice-presidente, e vamos estar endereçando, né, essas demandas que surgirão a partir da aplicação do plano, as dificuldades, os desafios e principalmente também publicização a partir das boas práticas, porque é um trabalho de prestação de contas muito importante de ser feito a partir da nossa Casa de Leis e que a gente acredita muito que vai garantir que essa a aplicação do plano seja efetiva na vida das crianças cariocas e muito mais na vida de toda a sociedade que estará mobilizada na defesa dos seus direitos. Érica, como a vereadora acabou de falar sobre esse plano, né, que foi lançado recentemente pela Prefeitura, que é o Plano Municipal de Enfrentamento às Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes. Eu queria que você explicasse melhor como funciona esse plano. Então, o plano está aqui, olha, nosso Plano Municipal de enfrentamento às violências, abuso e enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes.
e aí ele envolve, né, como a vereadora falou, uma série de estratégias, metodologias, métodos, ações, planejamentos, e que foi construído a muitas mãos, né? Esse plano ele já vem sendo confeccionado pelo Conselho Municipal da Criança há bastante tempo, mas foi na nossa gestão que nós conseguimos implementá-lo, e eu venho aqui agradecer não só a vereadora Thaís, né, conselheira do CMDCA, que nos auxiliou nessa construção, e também a nossa ex-secretária municipal de assistência social, hoje vereadora Laura Carneiro, e que encampou aí esse grande programa, né, que é o Plano Municipal, e ele traz todas essas estratégias, né? Ele é dividido em eixos, né? Nós temos o eixo da prevenção, o eixo do cuidado, o eixo da defesa, e todos esses eixos têm ações específicas para as entidades governamentais, para a sociedade civil, e aí governamentais falando de poder executivo e também de poder legislativo. O plano, ele também foi construído juntamente com os jovens, e isso é muito caro, né? O protagonismo dos jovens, dos adolescentes, que aconteceu numa oficina do plano, que foi realizada junto com adolescentes de entidades que têm registro do CMDCA, já que o Conselho da Criança ele tem 300 entidades registradas, então foram selecionados alguns adolescentes dessas instituições, alguns adolescentes também da rede de educação, outros também que fazem parte da nossa rede de acolhimento institucional, alguns adolescentes que moram nos nossos abrigos. Então, os próprios adolescentes fizeram a sua avaliação do plano, porque, na verdade, esse protagonismo é fundamental, porque é para eles e por eles que todas essas políticas elas estão sendo construídas. E na oficina do plano foi muito interessante, né, conversar com esses adolescentes, e aí a campanha de sensibilização e também de compreensão do que é a exploração, do que é a violência, do que é o abuso é muito importante, porque a gente teve falas, por exemplo, de adolescentes que falaram: uma vez eu fui no dentista, o dentista passou a mão no meu seio. Isso não é normal? Ele não podia ter feito isso? E aí essa adolescente não sabia que isso era um abuso. E quando chegou em casa, a mãe falou: menina, está inventando, para com isso. Fazer essa escuta para nós foi muito importante, porque nós conseguimos entender e colocar no plano essas demandas. Então, esse plano foi construído a muitas mãos, ele é uma atribuição do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, sem sombra de dúvidas, e também, nesse mesmo dia, foi também assinado um protocolo de intenções pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a nossa secretária municipal de assistência social, Maria Domingas Pucu, a quem também eu saúdo e agradeço a possibilidade de estar aqui dialogando com vocês. A nossa secretária, representando o prefeito Eduardo Paes, assinou um protocolo de intenções para a execução do plano. E esse protocolo de intenções, ele vai gerar um acordo com cronograma, com metas, e é a partir deste protocolo que nós vamos, com o Poder Executivo, poder executar, monitorar, avaliar e fiscalizar essas ações, juntamente com o Legislativo e juntamente com a sociedade civil. Esse trabalho ampliado, esse trabalho que é dialogado, ele precisa acontecer, especialmente colocando o jovem no lugar do protagonismo, porque ele é feito para eles, né, para os jovens, para os adolescentes, e essa construção coletiva, ela nos parece fundamental para que dê certo, né? Então, dar certo, tirar esse plano do papel, tem muito também na necessidade dessa construção conjunta do Legislativo, do Executivo, da sociedade civil, dos adolescentes e também dessa fiscalização, desse monitoramento e dessa avaliação que nós, como Conselho de Direito, como controle social, com certeza iremos fazer, como Poder Executivo iremos executar e acompanhar todas as ações, porque envolvem ações de várias secretarias. Secretaria de Educação, de Assistência Social, Cultura. A gente tem um problema sério que é o turismo sexual na nossa cidade, então a Secretaria de Turismo tem que estar participando. No dia 18 de maio, a Secretaria de Assistência Social fez várias ações, né? Junto com a vereadora Thaís também, nós fizemos uma série de ações, e uma delas foi uma ação de sensibilização na rede hoteleira,
Fundamental foi essa ação. Nós ouvimos relatos de funcionários dos hotéis de que viam pessoas entrando nos hotéis cada dia com uma menina diferente. Nós ouvimos relatos dos taxistas na porta dos hotéis dizendo que várias vezes perceberam situações de coação. E essas pessoas, elas precisam também perceber os sinais. Perceber que aquela menina que está dentro do táxi, que não tem uma fisionomia muito parecida com aquela pessoa que se diz pai. Um taxista, por exemplo, disse que uma vez ele percebeu que havia uma relação de coação dentro do táxi e ele perguntou para a menina, qual é o nome do seu pai? E ela disse, eu não sei. E, imediatamente ele parou o táxi do lado de uma viatura. Então, são essas ações que toda a sociedade precisa entender. Todos nós precisamos ser capacitados, todos nós precisamos ser sensibilizados, porque toda a sociedade tem que estar envolvida por esse tema. Ele perpassa não só o governo, não só a sociedade civil, mas todos nós, como cidadãos, todos nós que temos família, né, que temos vizinhos e que somos pessoas que vivemos no mundo, precisamos entender desse tema, porque é só assim que a gente, com certeza, vai realizar mudança. O plano é só uma folha de papel se a gente não coloca ele em prática, se a gente não executa numa ação coletiva e continuada. Com certeza, Érica, muito obrigada, mas infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, mas a gente ainda tem as considerações finais. Vereadora, começando com a senhora, a sua mensagem final, por favor. Nada sobre as infâncias sem a participação das infâncias, né? Esse lugar do controle social exercido desde a menor idade pelas crianças é muito importante. A Érica fala sobre a participação dos jovens, dos adolescentes, mas temos também maneiras adequadas de garantir a participação das crianças desde a primeira infância nas políticas que afetam as suas vidas, seja através de formas lúdicas, seja através da informação de reforço de vínculo parental com as suas famílias, que precisam estar bem informadas. Nós precisamos fazer cada vez mais esses esforços, para que a gente garanta que essas ferramentas criadas, né, e que a aplicação dessas ferramentas seja efetiva de verdade na garantia do direito de toda criança, que quando a gente fala de sexualidade também é sobre um desenvolvimento saudável que deve ser garantido por toda a sociedade. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Caroline, suas considerações finais, por favor. Esse tema é uma responsabilidade coletiva. Concordo com a Thaís, que nada sobre as crianças sem as crianças. Inclusive, é importante que as crianças e os adolescentes estejam envolvidos, porque eles são importantes propagadores, que vão interpretar as nossas mensagens para os seus pares, para que essas crianças entendam que, mesmo com denúncias, vão ter a continuidade dos seus direitos garantidos. Muito obrigada, Caroline. Érica, sua mensagem final, por favor. Então, o que eu gostaria apenas é de agradecer e deixar uma mensagem para todos que estão aqui assistindo, de que nós precisamos denunciar. Denunciando, nós estamos protegendo todas as nossas crianças e adolescentes. Não se cale, denuncie, procure os canais de denúncia, o Disque 100 do governo federal, os telefones do Conselho Tutelar aqui do município do Rio, dos 19 conselhos tutelares, dos telefones de plantão, estão no site do CMDCA Rio, www.cmdca.com.br. Não se cale, não se omita. Garantir direito de criança e adolescente é responsabilidade de todos nós. Muito obrigada. Obrigada, Érica. Bem, chegamos ao final do nosso debate de hoje. Foi um prazer conversar e debater sobre esse assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa, vereadora Thaís Ferreira, Érica e Caroline. E obrigada a todos também pela audiência. E não esqueça que você também pode acompanhar o conteúdo deste programa na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais no Câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.